Oi, pessoal. Estamos aqui começando a live sobre feminismo. Para quem não me conhece, Meu nome é Isabela Patriota. O meu nome é Ludmila Poirier. Meu nome é Mariana Bizelga. Eu sou Cecília Lopes. vai aí, Laís, conta aí pra gente o que você acha. A gente não pode fingir que o feminismo é só para a menina da faculdade que não quer ser assediada na festa. É uma coisa muito mais profunda do que isso. E sim, a gente tem que levar a questão de raça, questão de renda e, inclusive, de orientação sexual e de sexualidade também, as mulheres lésbicas e trans. A gente tem que entender que cada mulher sente na pele o machismo e talvez outros preconceitos de forma diferente. E aí que entra a necessidade do individualismo também na nossa análise. Da gente entender que cada pessoa, cada ser humano é um universo dentro de si mesmo e que a gente tem sempre que pensar nele, nesse ser humano, quando a gente for elaborar nossas pautas, nossas políticas, etc. E dentro do feminismo liberal, e também concordo que, assim, não importa se é liberal, se é radical, se é marxista, se é interseccional, se não é feminista, o que importa é que todas nós aqui estamos levantando pautas que importam, que é o fim da opressão de gênero e das outras opressões que a acompanham. Então, sim, a gente tem que pensar em resoluções para a questão da pobreza, da desigualdade, da questão da etnicidade. E aí, por exemplo, quem mexe muito com isso também é a Marta Nussbaum, que é o meu grande exemplo, o meu grande role model de feminista liberal, que ela pensa no desenvolvimento dos países periféricos, ela conversa com mulheres de países periféricos para entender o que elas precisam, o que elas querem. E essa é a questão toda. A gente tem que pensar qual é o modelo, qual é o sistema, qual é o tipo de sociedade que mais garante que as mulheres não sofram opressão, que as pessoas negras, e quais as políticas públicas, mais importante ainda, quais as políticas públicas que dão mais liberdade para as pessoas negras, quais são as políticas públicas que tentam, de alguma forma, mitigar os problemas da desigualdade econômica. E aí que a gente entra com a questão das políticas que o feminismo liberal defende. E, mais importante de tudo, a gente tem que entender que os mercados, mal ou bem, são o caminho menos pior para a gente poder atingir essas igualdades. Isso é pensar da forma prática. Porque a gente pensar em feminismo é pensar naquela moça que está vendendo costura a gente na internet para conseguir sustentar o marido e filho desempregados. É para a gente pensar sobre a mulher que não tem como sair de uma relação abusiva, sair de uma relação de violência, porque o marido não deixa ela trabalhar. A gente está falando, obviamente, com recorte de renda, porque as mulheres ricas não precisam pensar nisso. Porque elas vão ter um pai, um irmão, uma mãe para poder recorrer, que tenha um recurso econômico mínimo para sustentar ela no momento desse. Então, sim, quando a gente pensa em feminismo liberal, e de novo, eu concordo plenamente que a gente tem que adicionar as vivências mais específicas, né, de cada mulher. Mas quando a gente fala de feminismo liberal, a gente tem que estar falando principalmente dessas questões práticas. É de fato, como a Ludmilla falou, com quem que a gente está conversando, porque o feminismo mainstream, e quando eu falo feminismo mainstream, não é sobre uma vertente específica, é sobre diversas feministas e diversas figuras que falam de maneira muito rasa e superficial sobre o movimento. Quando as feministas mainstream, de alguma forma, não contabilizam quem realmente precisa do feminismo. Provavelmente esse é o ponto mais importante do nosso debate hoje. Feminismo para quem mais precisa e como para quem mais precisa. Não só qual, mas de que forma. E só terminando também, queria deixar uma explicação. Não é que eu falei que
débito conjugal é menos importante do que o estupro marital. Eu só quis contextualizar que John Stuart Mill, no século XIX, estava falando sobre estupro marital e era uma coisa totalmente inexplicável para a época. Se a gente pensar que as Nações Unidas consideraram só em 93 isso como algo, um crime, então a gente pode pensar que um homem no século XIX está falando sobre isso, sendo liberal, numa perspectiva liberal, é um avanço muito importante. Mas sim, não é uma pauta excludente do débito conjugal, não é uma. Talvez existam prioridades mais latentes, como a violência de gênero como um todo, mas é só um complemento que é interessante a gente notar que autores liberais ali há muito tempo já estavam falando sobre uma pauta que ainda hoje é motivo de controvérsia, porque muitas pessoas acham que as mulheres sim têm a obrigação de fazer sexo com os maridos e namorados quando elas bem quiserem. E também é um crime que está crescendo no Brasil. A gente vê de 2009 para 2016 cresceu mais ou menos 7 vezes as denúncias de estupro marital. Então, é também uma coisa para se pensar.